em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Amém? Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Quando Jesus estava, ou melhor, quando já estávamos em terra, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores ali nos trataram com muita bondade, como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma fogueira para nós. Paulo juntou um feixe de gravetos e estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada nas mãos de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. E eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos recebidos como seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Amém? Esse texto aqui da palavra de Deus, esse texto que conta a história de Paulo, basicamente já indo para o final dela, ele está nos mostrando de uma situação e que a gente trazendo para nós hoje, nos cabe muito bem. Paulo junto com aqueles homens haviam acabado de sofrer um naufrágio e tudo se perdeu, a comida se perdeu, a roupa se perdeu, e eles tiveram que se lançar ao mar, se agarrar a algumas madeiras e flutuar durante aquela tempestade para que não morressem. Na verdade, antes da tempestade chegar, Paulo falou: olha, não se preocupe, porque Deus vai livrar todo mundo, basta apenas que vocês creiam. E exatamente aconteceu o que Paulo fala, e eles, levados pela maré, são lançados na praia, e ali aquela população da costa o recebe, e fazem ali aquela fogueira, e quando tudo parece que acabou, agora a gente está livre, agora a gente vai viver, agora vai dar tudo certo, agora a gente vai continuar a vida, a hora que Paulo vai lançar uns gravetos naquela fogueira, conta que uma serpente picou, mordeu a mão de Paulo de tal ponto que ela ficou pendurada. Você já imaginou uma cobra pendurada na sua mão? Uma cobra mortífera? Uma jararaca? Alguém aqui já foi mordido por uma jararaca? Uma surucucu? Uma cobra muito venenosa. E a Bíblia está dizendo que aqueles homens falam: olha, esse homem deve ser alguém muito mau, porque apesar de ter sobrevivido a essa tragédia, ele ainda vai receber o castigo divino. E começam a julgar Paulo, dizendo: olha, esse cara é muito mau, porque ele se livrou do mar, vai morrer pela picada da cobra. E a história diz que Paulo faz isso, e eles ficam esperando: calma, ele vai inchar. Calma que o veneno vai começar a fazer efeito. Calma que a coisa ainda vai apertar para ele. Vamos ficar olhando? Fala que eles ficaram espiando. E passou 15 minutos, que já era o tempo suficiente para ele passar mal. Passou 20 minutos, passou meia hora, passou 1 hora e nada. E Paulo está lá, tranquilo. Essa história ela é muito interessante, porque, primeira coisa, por que ela é interessante? Porque ela aconteceu. Ela é real.
A Bíblia é verdadeira e a Bíblia é real. A Bíblia não conta, não traz para nós contos da carochinha. Esse momento aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Isso daqui não é uma palavra, uma história motivacional para nós, não, meus irmãos. É algo real, aconteceu. É uma história, não uma história. E a gente pode aprender muito com ela, porque às vezes nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, quando a coisa fica ruim, ainda tem mais espaço para ela ficar pior ainda. Lembra que eu falei aqui uma vez que nada é tão bom que possa ficar melhor, ou nada é tão ruim que possa ficar pior? Basicamente Paulo está vivendo isso, estava ruim e ficou pior. Mas tudo isso aconteceu com o objetivo para glorificar a Deus. E às vezes nós enfrentamos situações, problemas, lutas, questionamentos, muita coisa difícil, e a gente diz, como aquelas pessoas disseram, agora ele vai morrer, ele vai inchar e vai morrer. Quantos já viram aqui uma pessoa picada por cobra? Né? Um lugar onde acontece o ferimento incha, e começa a dar ínguas. Em algumas pessoas é quase que imediato ter ataque cardíaco, ou ficar cego, ou parar o funcionamento dos órgãos, e a pessoa morre. Mas a história diz que ele fica bem. Paulo sacudiu a cobra dentro do fogo e não sentiu nada, ele nem gritou, ai! A gente quando vê lá uma serpente, a gente já fica, né, ressabiado. Eu não gosto muito de cobra. Se tem um bicho que eu não gosto, é de cobra, macaco e gato. Eu não gosto. Cobra, macaco e gato não me dá de presente. A gente já fica ressabiado quando vê, lembra aquelas cobras cegas que tinha antigamente? Que era da grossura de um dedo assim, mas não fazia nada, que tinha 2 cabeças, né, a gente falava. E Paulo, o que você está fazendo aqui? Balança e solta. Aquele problema não foi capaz para esmurecer Paulo. Aquela serpente não foi capaz para tirar a paz de Paulo. Aquela situação não foi capaz de roubar a expectativa de vida de Paulo. Isso que é legal, gente. Porque às vezes nós somos picados pelas serpentes da vida. Às vezes nem é uma serpente, às vezes é uma minhoca. E a gente já sai correndo, eu vou morrer, igual o Cid da Era do Gelo, vamos morrer. Basta às vezes uma barata espiritual para nos tirar a paz. Quantas mulheres aqui têm medo de barata? Quantos homens aqui têm medo de barata? Tem 2 lá atrás, viu? Isso é importante, é isso daí. Às vezes as baratas da vida nos roubam a paz. Às vezes coisas pequenas são capazes de tirar a nossa vontade de viver. Eu gostaria que você entendesse hoje que assim como aquelas pessoas começaram a dizer, ficaram olhando e esperando, ele vai morrer. Tem gente que está olhando para nós, diante das nossas situações, às vezes das nossas lutas, sabendo que nós estamos passando uma provação, e estão lá na expectativa, ele vai morrer, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar, ela não vai suportar, vai chegar a vez dela, ela vai sair correndo. Mas Paulo nos ensina que ele balança aquilo dali, joga no fogo e toca o barco. Paulo está nos ensinando a isso, a permanecer firmes. Fala a pessoa que está do seu lado, permaneça firme. Minha garrafinha está na geladeira, rapaz. Isso aqui é para visitante. Permaneça firme. Não deixe que as coisas roubem a sua expectativa de vida. Não deixe que as tempestades tirem de você a alegria de viver. Aprenda com elas. Aprenda.
Você está passando por uma tempestade? Comece a aprender com ela. Meu Deus, o que eu posso compreender disso? O que eu posso aprender com isso? Espera aí, gente. O que eu posso aprender com isso? E a palavra de Deus diz assim que, versículo 5, Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada, e eles pensaram que ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, o que aconteceu com eles? O que acontece aí? O que fala aí na Bíblia de vocês? No versículo 6, eles pensavam que ele ia ficar inchado, que ia cair morto de repente, porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia, de opinião. Não, ele não vai morrer, ele vai viver. Eles ficaram bastante tempo na torcida, esperando ver uma morte. Você já reparou que quando acontece um acidente fatal, o que as pessoas fazem? Elas se ajuntam para ver selfie. Acontece um acidente de caminhão, ninguém vai lá salvar o motorista, quer salvar a carga. As pessoas, os seres humanos, eles gostam de desgraça. Por que jornal de desgraça dá mais ibope do que National Geographic? Porque nós gostamos. E eles ficaram esperando Paulo morrer. E às vezes tem pessoas que estão esperando a gente morrer. Mas nós não vamos morrer, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, nós não vamos morrer. Fala para ela, você não vai morrer não. Você vai viver. Mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Olha que coisa interessante. Aqueles que estavam esperando a morte, agora começam, não, esse cara é de Deus. Ele não morreu. Quando a gente vence as lutas que nós estamos passando, e as pessoas sabem que nós estamos passando, elas começam a nos olhar de maneira diferente. Porque elas começam a ver Deus em nós. Nós somos seres humanos, irmãos. Aqui esse povo começou a chamá-los de Deus, porque eles eram extremamente místicos. Na ilha de Malta havia muito misticismo. E eles começaram a falar, ele é Deus, não morreu desse jeito. Mas no nosso cotidiano, quando a gente começa a ser livre das situações da vida, as pessoas começam a dizer, não, aquela pessoa é de Deus. Porque enfrentou isso, isso e isso, e está em pé. Deu a volta por cima. Você conhece alguém que deu a volta por cima? Alguém que estava na lama, no buraco, na dificuldade, na desgraça, todo mundo zombava, esse vai morrer, e deu a volta por cima. O que elas falam? Não, esse aí é de Deus, porque suportou as picadas das serpentes. E sabe de uma coisa? É disso que as pessoas estão precisando aí fora, de gente que suporta, de gente que enfrenta, de gente que vai para cima e sai vitorioso, porque daí elas veem a glória de Deus. É muito mais importante esse tipo de igreja do que a igreja que faz muito barulho, que faz muito estardalhaço, mas na hora que a serpente vem, na hora que o vento bate, ó. Você já viu crente assim? Que na igreja é aleluia, glória a Deus, e pula e faz e acontece, mas na hora que a coisa pega, Jesus, Maria, José, que não se posiciona, que na hora que o inimigo bate de frente e levanta a cabeça, ele, não, tudo bem, tudo bem. Esse tipo de cristão não vai para frente, esse tipo de crente não subsiste, porque ele é um crente fraco. Mas aquele que resiste
esse é honrado. Eu queria que você soubesse nessa noite que Deus quer honrar a tua vida todos os dias, amém? Deus quer honrar a nossa vida todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações. Deus está disposto a honrar a tua vida. Fala para o seu irmão, olha que frase bonita, Deus está disposto a honrar a tua vida. Já pensou? Deus olha para você, você é de Deus. As pessoas olham para você e dizem, você é de Deus, né? É, eu sou sim. Para a glória dele, eu sou de Deus. As pessoas começam a olhar para a gente, e elas não começam a ter medo da gente, mas elas começam a ter temor de Deus, porque falam, essa pessoa é do Senhor. E nele ninguém pode tocar. É esse tipo de crente que a gente precisa ser, gente. Vai ter serpente em vários lugares. Às vezes a serpente entra na igreja. Está só esperando. Tem cara de ovelha, tem lã de ovelha, mas ó. Em todo lugar pode ser que você encontre uma serpente no seu trabalho, na faculdade, na escola, na amizades, às vezes no relacionamento. Às vezes você está namorando uma serpente, às vezes você está namorando um cobro. Tem a cobra e tem o cobro. Mas a vitória pertence àqueles que amam a Deus. Porque depois que Paulo é honrado, depois que dizem você é um Deus, versículo 7, perto daquele lugar havia algumas terras em que pertenciam a um tal de chefe chamado, não é o chefe não, é o Públio, o chefe da ilha, não é o Douglas, é o Públio, e fala que ele nos recebeu muito bem, durante 3 dias nós fomos os seus hóspedes, ou seja, o prefeito da ilha falou, vocês vão ficar na minha casa. O presidente da ilha falou, vocês vão ficar na minha casa, e lá eles foram bem cuidados. De presidiários, aqui nós estamos falando de presidiários, eles se transformam hóspedes na casa do chefe da ilha. Ele sai do naufrágio, para depois estar na casa do chefe da ilha, como hóspede. Olha que legal, gente. Você sair do naufrágio, da aparente morte, para ser levado lá para um cômodo na casa do chefe, do presidente, do prefeito da ilha, da desgraça para a glória, da desgraça para a honra, da dificuldade para a conquista. Isso é bacana, não é? É gostoso a gente ler a Bíblia com essa expectativa, entendendo que isso aqui é fato. E diz o direito que contra fato não há argumentos. Aconteceu, aconteceu e pronto. E a gente pode trazer isso para nós. Hoje você pode estar lá, ó. O barco pode estar balançando, a tormenta pode estar tocando, talvez o barco esteja afundando. Fica calmo. A praia vai chegar, amém? Mas na praia tem serpente, e talvez ela te explique. Fica calmo, você não vai morrer, amém? Porque depois do afundamento, do naufrágio, depois da praia com serpente, vai ter a casa do chefe da ilha, e lá você vai ser bem recebido. Mas para isso é preciso suportar, é preciso caminhar, é preciso olhar para frente. A gente pode olhar para frente, é uma opção olhar para frente, irmãos. Você pode olhar para frente. Fala para o seu irmão, você pode olhar para frente. Fala assim, ó, é sua opção, é você que decide. É você que decide.
quando você estiver sendo honrado, preste bastante atenção. Quando Deus honrar a tua vida, Deus vai fazer isso para você abençoar mais pessoas. Lembra que eu falei isso aqui? E quando Deus quer nos honrar, quando Deus quer nos glorificar aqui na terra, nos colocar para cima, é para que almas sejam alcançadas. Olha o que fala aí. O pai do chefe, não do chefe, do Públio, no versículo 8 diz: o pai dele estava de cama doente, com febre e desinteria. Comeu alguma coisa que desajustou a flora intestinal dele. E fala que ele estava com uma diarreia e com febre. Provavelmente iria acontecer o quê? Desidratação. E poderia chegar à morte. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs a mão sobre ele e o curou. Veja bem, olha só a sequência. Paulo entrou no quarto, orou por ele, impôs as mãos e ele foi curado. Paulo não chegou lá, vai acontecer um milagre aqui, estou vendo uma bola de fogo, anjo de Deus, assim diz, não. Vou orar por você, posso orar por você? Pode. Deus, acaba com essa diarreia dele, tira essa febre, Pai, tira em nome de Jesus. Impôs as mãos e ele foi curado. São essas coisas que são importantes no reino de Deus, irmãos. Às vezes a gente está se preocupando com tanta coisa, com tanto achismo, com tantos modismos, achando que se for daquele jeito, não, vai ser do jeito de Deus e do jeito que a gente se dispuser para Deus usar. Vai ser numa coisa simples, vai ser num momento normal, porque Deus vai fazer. Enquanto a gente não entende essas coisas, a gente fica sofrendo e achando que a gente não vai ser usado nunca por Deus, porque Deus faz com o outro lá que faz, mas comigo não. Mentira, Deus quer fazer com você também. Deus quer usar a sua vida também. A diferença é que você precisa, ou melhor, você pode entrar no quarto dos necessitados, dos doentes e dizer, ó, eu posso orar por você? Pode, e você orar e tocar naquela pessoa e ela ser curada. No natural, porque o sobrenatural quem se encarrega é Deus. Nós somos apenas instrumentos. Paulo, uma das características de Paulo, e isso é bacana, e de Jesus também, e dos apóstolos, como num todo, era a ousadia. Gente que não tem medo de fazer no nome de Jesus. E aqueles que não têm medo de ser usado, ora, em nome de Jesus, eu posso orar por você, eu posso fazer, vamos colocar diante do Pai. Essas pessoas é que veem os milagres acontecer. E vai dizer que a oração pôs as mãos, no finalzinho do versículo 8, sobre ele e o curou. Rapaz, você já imaginou, ele curou o pai do chefe, não o chefe, o Públio, do chefe da ilha. Ele curou, ou melhor, Jesus curou, usou Paulo para curar o chefe, o pai do chefe da ilha. O que você acha que aquele homem fez com Paulo e com os outros? Fica na minha casa, meu. Fica aí, ó. Não traz mais peixe, não. Agora traz o novilho cevado, que eles vão comer do bom e do melhor. Porque eles são homens de Deus. Uma coisa é certa: as pessoas querem andar próximos de homens e mulheres de Deus. Isso é fato. Se você é uma pessoa de Deus, as pessoas vão querer estar próximas de vocês. E quem não quiser estar próximo de você é porque também não é de Deus. Porque se você é de Deus, se você é uma pessoa que tem aliança com o Pai, as pessoas vão querer estar próximas de você. Sabe por quê? Porque elas vão ver Deus na sua vida. Tem gente que vai ter ciúmes, tem gente que vai ter inveja, tem gente que vai ter raiva. Esses não são de Deus. Mas quem está
estiver perto de você, eu quero ficar perto. Às vezes você está lá, a pessoa vai assim, ó. Opa. Vai ficar pertinho, só para pegar uma lasquinha da bênção. E elas estão certas, porque elas veem Deus em você. Isso é bacana, gente. É essa igreja que a gente precisa implantar em Santa Fé do Sul. Que as pessoas queiram estar perto da gente, porque logo, logo elas vão estar perto de Jesus, e logo, logo Jesus vai estar dentro delas. A sequência é essa: perto da gente para estar perto de Jesus, porque depois Jesus vai estar dentro delas, o Espírito Santo vai entrar na vida delas, e Deus quer usar a tua vida para isso. Versículo 9: depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Quem ia chegando perto ia sendo curado. De náufrago a curandeiro. Quantos aqui já foram numa... Como é que chama aquelas mulheres lá que dava benzedeira? Quem já foi em benzedeira? Eu já fui, gente. Aí ela pegava os matinhos lá, se os matinhos viravam assim é porque você estava ruim. Tem muita gente aqui que foi, eu sei que tem gente aqui que foi, mas não quer falar. Você foi, Zé? Não, o Zé não foi, o Zé era crente mesmo. Na época eu era católico. Os matinhos tudo viravam e morria. Quebrante. E eles achavam que Paulo era um curandeiro. Mas Paulo não era curandeiro, Paulo era servo de Deus. Lembra que Jesus falou que se nós pegássemos em alguma serpente ou algum escorpião, ou se tomássemos algum veneno, não nos faria mal, porque Ele estaria conosco? Não estou falando que se quer para você ir para o meio do mato pegar cobra não, viu? Nem escorpião e nem tomar remédio. Espiritualmente existem cobras, escorpiões e venenos espirituais tentando nos destruir, mas eles não podem, porque Jesus está em nós. E é disso que as pessoas estão precisando, de uma igreja que manifesta os milagres de Deus, de gente que manifesta o reino de Deus, de gente que não tem vergonha de manifestar o reino de Deus. Quando a gente compreender isso, irmãos, quando a gente entender que Deus vai nos usar, que Deus quer nos usar poderosamente, não vai haver limites para aquilo que Deus quer nos dar. Não vai haver limites para a sua vida. Às vezes a gente fica, eu nasci em Santa Fé, eu fiz Unifunec, eu fiz não sei o que, vou ficar aqui, vou trabalhar na prefeitura, vou trabalhar no Curtume, vou trabalhar não sei na onde, vou comprar minha casinha e tá bom. Amém, não tem problema, se você quer isso, glória a Deus, mas Deus pode te levar muito além. Deus pode te levar muito além. Fala para o seu irmão, Deus pode te levar muito além. Você pode viajar esse mundo todo sendo usado por Deus. Para muita gente isso é utopia, isso é balela, mas é verdade. Deus pode te levar por todos os continentes deste mundo. O seu nome pode ser conhecido entre as nações. Você pode deixar o seu nome escrito na história. Mas você precisa acreditar que você é de Deus. Irmãos, nós estamos falando de um homem que viveu há quantos anos atrás? 2000 anos mais ou menos, um pouquinho menos, 1900 e poucos anos. E nós estamos falando dele agora, no século 21. 20 séculos se passaram e nós estamos falando de Paulo. E Deus pode te usar de uma maneira poderosa, que séculos depois vão lembrar do teu nome. Não, peraí, tinha uma pessoa assim, ela foi o que fez isso daqui. Foi nela que começou.
Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, versículo 10, e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Quando você se deixa usar por Deus, Deus vai colocar no barco da tua vida tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa vai estar à sua disposição. Tudo o que você precisa vai estar lá no barco, porque Deus vai fazer com que pessoas coloquem, gente te sustente. Foi assim com Jesus e com tantos outros. Nós vimos falando hoje, eu e o Zé, a gente saiu para fazer um negócio, e vínhamos falando das possibilidades do reino de Deus, das possibilidades da gente ter uma escola, das possibilidades da gente ter uma creche, das possibilidades da gente ter um hospital, das possibilidades da gente ter uma associação para cuidar dos necessitados, das possibilidades de tanta coisa que Deus pode colocar na nossa vida para abençoar essa nação. Mas é preciso acreditar, irmãos. É preciso acreditar. Então, assim, a gente precisa a gente pode vencer essa mediocridade que invade o nosso coração, de ir mais longe. Essa semana que passou, já estou terminando, no Globo Repórter, eu não sou muito de assistir a Globo, a gente está, vai passando para lá e para cá, mas eu assisti um pedacinho do Fantástico, não, foi do Record TV, no domingo à noite, aquele do Record lá, que estava falando de pessoas lá no Nordeste, que foram enganadas, porque fizeram faculdades, e chegou na hora, depois de passar 4 anos estudando, os cursos não eram validados. Pessoa que viajava 70 quilômetros de moto para ir na terra e voltava 140 quilômetros a cada 15 dias para estudar, e chegar depois de 4 anos, o diploma não era validado. E no final da reportagem, aquelas pessoas, algumas disseram, a gente foi enganado, nos roubaram dinheiro que a gente não tinha, que a gente não podia gastar, mas a reportagem dizia que elas começaram a fazer agora um curso reconhecido pelo MEC e tudo mais, e falei, nós vamos nos formar. Gente que ainda acreditava. Mas eu fui enganado, eu fui passado para trás. Acredite em você. Acredite no que Deus pode fazer através da sua vida. Acredite aonde Deus pode te levar. Tem gente precisando de você. Fala para o seu irmão, tem gente precisando de você. E Deus vai usar você, é você que Deus quer usar. Deus vai me usar também, Deus tem me usado, mas muita coisa vai ser você. Sonhe. Deixem que as pessoas olhem para você e vejam Deus. Porque tem muito crente manifestando o diabo. Tem muito crente manifestando o reino das trevas. Isso é que é o pior. Só para fechar, só para os irmãos entenderem como isso é uma realidade, que tem muito ditos cristãos evangélicos, uma das instituições que enganou aquele povo do documentário era de crente. Não sei o que lá, de teologia e filosofia, era gente que era evangélico, passando a perna nos outros. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Vamos fazer parte do grupo dos bons, amém? Vamos fazer parte daqueles que são corretos, daqueles que Deus vai usar para a sua glória. E Deus quer usar a tua vida para isso. Mesmo que o barco afunde, mesmo que você caia na praia com serpentes, mesmo que você seja picado pelas situações da vida, Deus quer honrar a tua vida. Amém? Fica de pé, vamos orar. Vamos dar as nossas mãos, vamos fazer o nosso círculo. Faz o círculo aí, isso. Nossa.
vem para cá. Vai juntando mais para não ficar muito esticado. Olha que legal, gente. Bastante gente mesmo. Que bênção, né? Alguém que tem um pedido especial para essa noite? Aqui. Amém. Os irmãos lá de Brumadinho, né? Daquela situação toda que está acontecendo lá, para que Deus faça a obra, que Deus os console. Alguém mais? Pelo Rafael, né? Como é o nome dela? Ah, tá. E a sua filha também. Alguém mais? Amém. Pelos filhos e a netinha da Maria. Alguém mais? Hoje? Ah, tá. Vamos estar orando pela Rosana. Seu filho? Tá bom. Alguém mais? Vamos orar pelo retiro, né, irmãos? E vamos fazer as inscrições também. Que mais? Ah, é verdade, pelo livramento que eles tiveram lá no rancho, a árvore caiu, e antes de a árvore cair, eles tiraram o caminhão da frente da árvore, né? Livramento do Senhor. Amém? Então, vamos orar? Alguém mais quer fazer algum pedido? Então vamos orar? Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E na tua palavra nós aprendemos hoje que o Senhor quer nos usar, mesmo depois das tormentas, mesmo depois das serpentes, o Senhor quer honrar a nossa vida e nos usar para que muitos sejam livres, Pai. Nesse momento, como igreja de Cristo, nós oramos por cada pedido que foi feito aqui, Senhor. Cada pessoa, são filhos, são filhas, ó Pai, são parentes, são irmãos, são amigos, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor os guarde e os livre, e que a salvação de Jesus Cristo os alcance em nome de Jesus, Pai, para que elas possam Te adorar e Te servir e ser livres de todo o mal, Pai. Te agradecemos pelo livramento que a família teve, ó Deus, neste final de semana, que aquele automóvel teve, ó Pai. É o Senhor quem está com as suas mãos estendidas sobre os seus, Pai. Nós clamamos a Ti, continua com a Tua mão estendida sobre cada vida aqui nessa noite, Pai, derramando sobre cada um, Senhor, as Suas mais poderosas bênçãos, Pai, e que toda a graça que nós recebermos, Pai, seja para a salvação de vidas, Pai. Nós clamamos, ó Deus, e suplicamos pelos familiares, ó Deus, por aqueles que perderam os seus, Pai, que o Senhor os conforte, que o Senhor os ajude, que o Senhor, ó Pai, de alguma forma possa ir trabalhando no coração deles, Pai, que cada fase do luto seja vivida e seja vencida em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós clamamos, Deus, também pelo retiro que nós iremos realizar dos dias 2 a 5 de março, Senhor. Clamamos a Ti, prepara tudo, Deus. Oh Pai, abençoa cada ação que vai acontecer ali, Deus. Abençoa cada casal que vai estar lá, dos irmãos daqui da igreja, dos irmãos de outras igrejas, dos visitantes, Pai, em nome de Jesus, visita a vida deles ali. Nós preparamos este retiro para que vidas sejam abençoadas e pessoas sejam salvas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe que o nosso compromisso é com a Tua palavra e com almas, Senhor. Dá-nos almas, Pai, dá-nos almas, senão morreremos, Pai. Em nome de Jesus, cuida, supre cada necessidade desta igreja, do corpo dessa igreja, supra cada necessidade de cada irmão dessa igreja, seja espiritual, seja emocional, seja na saúde, seja financeira, seja no trabalho, seja profissional, seja acadêmica, Senhor, supre cada necessidade, para que as pessoas possam dizer, essa pessoa é de Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos também pela cirurgia que a Vilma fez, ó Pai, clamamos pela recuperação da nossa irmã lá no Rio de Janeiro, Pai, clamamos para que o milagre aconteça, para que as situações dizendo que não, se transformem em situações dizendo que sim, porque o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Deus, em nome de Jesus, dá-nos uma noite de paz, dá-nos um bom sono, abençoe a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo, Pai, que essa semana continue a ser surpreendente, Deus, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, e que todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente noite, vá na paz do Senhor, dá uma verificada, vê os visitantes aí se houver, e dá um abraço bem gostoso neles, viu?